Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do COMBIM, o Congresso Online de BIM. O meu nome é Arthur Feitosa e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Raft Structure, uma demonstração básica dos seus comandos e uma modelagem. Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Quem sou eu, né? Eu sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal da Paraíba e em 2014 eu tive a oportunidade de estudar na Arizona State University, em Tempe, no Arizona. E foi lá onde eu comecei a estudar BIM. Eu fiz algumas disciplinas de BIM, gostei bastante. E no mesmo verão, em 2014, eu fui para a Carnegie Mellon University fazer uma pesquisa com a professora Burko Atkinson no laboratório da IBM, que eles trabalham com BIM lá. De volta ao Brasil, aqui nessa figura abaixo, vocês podem ver eu com o Alan Araújo, que é o grande idealizador desse evento. Ele me deu essa oportunidade de compartilhar o meu conhecimento com vocês. E nessa imagem a gente estava aí num mini curso que foi feito na Universidade Federal da Paraíba. Então, pessoal, antes de começar a modelagem, eu gostaria de falar de alguns conceitos básicos. Na construção de hoje, a gente vive uma fragmentação. A gente tem várias pessoas trabalhando em diversos projetos, vários profissionais envolvidos. Então, a gente tem arquitetos, consultores econômicos, engenheiros, eletricistas, estruturais, mecânicos, hidráulicos, contratantes e contratados e diversas outras entidades trabalhando juntos. E a comunicação desses envolvidos é feita através de documentos e especificações. Então, antigamente esse desenho era feito à mão. Ainda hoje a gente estuda isso nas universidades. Em 1950 houve aí o início das aplicações de computadores em auxílio das engenharias. Então surgiu o CAD. E em 1998 a gente teve aí uma evolução para o Architectural Desktop da Autodesk. E só em 2000 a gente teve o primeiro Revit, que trabalha com modelagem paramétrica. Então a gente deixou aí de trabalhar com linhas, arcos, círculos e começou a trabalhar com objetos em si. Então a gente vê que há 15 anos atrás foi lançado o Revit e até hoje muita gente ainda utiliza o CAD, muita gente ainda não está bem formada dessa tecnologia. Então, só alguns exemplos de programas que utilizam esse conceito de BIM em estruturas. A gente vai ter aí o Autodesk Revit Structure, que é o que a gente vai falar um pouco hoje. Mas a gente tem inúmeros outros. A gente tem o Bentley Structural Modeler, a gente tem softwares da Tekla, a gente tem o SAPCAD, a gente tem o Greatech Advanced Design, a gente tem o Autodesk Robot Structural Analysis e a lista continua. São muitos programas. E falando um pouco daquela fragmentação que eu falei no início, essa aí é uma tirinha que mostra o nosso problema atual. A gente tem na esquerda um engenheiro estrutural, no meio um arquiteto e à direita um engenheiro mecânico falando o seguinte: vamos colocar a culpa no empreiteiro. Então isso é algo que acontece bastante. É, Erros de compatibilização de projeto. E, infelizmente isso é algo que ainda está crescendo muito. Infelizmente nas obras a gente vê muito isso. E a solução para tudo isso é o BIM. Então, essa é a grande vantagem de se modelar usando esse conceito de BIM, as estruturas da nossa obra. E outros palestrantes vão falar um pouco mais sobre isso. Vamos ficar aqui focado então nessa parte de estruturas. Então, os grandes benefícios do BIM e da modelagem de estruturas é identificar colisões e interferências. É o Clash Detection. Então a gente pode ver aí se uma viga está passando no mesmo local de uma parede ou se essa viga está batendo em uma tubulação de ar-condicionado, em uma tubulação de gás. Então isso é uma grande vantagem que economiza bastante na nossa obra. Prever esses problemas antes de a gente começar a construir. A colaboração entre disciplinas, isso é algo fantástico que existe no Revit. Então, o arquiteto pode trabalhar em colaboração com o engenheiro estrutural no mesmo projeto, cada um em seu escritório, isso é um processo online. Então, digamos que o engenheiro estrutural faça uma alteração em uma coluna, então o arquiteto vai receber a notificação que essa coluna foi alterada e você pode deixar mensagens para o arquiteto, para o engenheiro. Então, é uma plataforma de colaboração muito legal que está crescendo pouco a pouco e é bem importante. Essa colaboração
imprescindível. A capacidade de gerar documentos de construção. Então, quando a gente modela uma estrutura, a gente não está mais desenhando arcos e círculos e linhas. A gente está colocando objetos lá. Então, quando a gente coloca objetos, fica muito mais fácil da gente gerar plantas, a gente gerar vistas, detalhamentos, ferragem e tudo mais. E, além disso, a análise estrutural que a gente pode fazer através de programas que utilizam BIM. O Raft faz isso, a gente vai fazer uma pequena análise estrutural ao final dessa palestra. E também até análise sísmica através de Etabs e muitos outros programas e aplicativos que a gente pode jogar dentro do Raft ou exportar e fazer todo esse estudo. Modelos analíticos. Então, quando a gente começa a modelar no Raft, a gente está desenhando objetos. Mas o Raft, automaticamente, ele já cria uma representação analítica que pode ser analisada mesmo no Raft ou em outros programas. Então, a gente pode exportar isso aí para, por exemplo, TQS, Eberic. Então, só para mostrar um pouco a vocês aqui, que vocês entrarem no site do TQS, que são os dois maiores programas aí, eu acho, de engenharia estrutural usados, que é o Eberic e o TQS. E o TQS está em fase experimental de integração com o Autodesk Raft Structure. Então, vai ter o lançamento da estrutura a partir do TQS ou a partir do Raft, o transporte e sincronização de modelos. Então, a versão beta que eles estão fazendo aí, interface BIM e o formato IFC. O formato IFC é o formato padrão de BIM. Por esse formato aqui que a gente exporta ou importa objetos de um programa para outro. É como se fosse o DWG do CAD, só que no caso do BIM a gente usa o IFC. Então, assim como o TQS, a AutoKey, que é aí a empresa que tem o Eberic, o Hydrus, Lumine e outros programas, eles fizeram uma cooperação com a Graphisoft para também trabalhar com esse arquivo IFC, essa extensão IFC do BIM. Então, é isso. Dado essa visão geral, um pouco, vamos começar a modelar. Então, você já instalou o Revit? Se você não tiver instalado o Revit ainda, você pode vir aqui no YouTube e procurar vídeo aula 3 instalando o Revit 2015. Foi uma videoaula que eu fiz aí ensinando passo a passo desde a criação de contas no site até a instalação mesmo e utilização do programa. Então, com isso tudo em mãos, vamos começar a modelar. Eu desativei a minha webcam para a gente ter uma visão melhor aqui da interface do programa. Então vamos iniciar abrindo um template estrutural. Então pessoal, lembrando que a intenção dessa palestra não é demonstrar cada um dos elementos de modelagem de estruturas. A gente não tem tempo para isso. Então vou fazer uma modelagem assim simples e rápida, só para demonstrar as funcionalidades do programa e como é que a gente modela. Inicialmente eu vou criar alguns grids aqui. É o grid 1, deixa eu fazer aqui de 5 metros de distância cada um deles. Os grids são aqui a alocação da nossa obra. A gente pode pegar isso também de um projeto arquitetônico, pode importar isso facilmente. Vou fazer invertido aqui, deixa eu colocar o ar aqui na lateral. Então, mais uma vez, a cada 5 metros de distância. Ok, é suficiente. Então a gente tem aqui os grids 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C e D. Deixa eu puxar aqui um pouco para cima. Aqui é a nossa marcação onde a gente vai colocar os nossos pilares. E a segunda coisa a ser feita no projeto é a gente colocar os levels. Então a gente já tem o level 1 e o level 2 aqui pré-estabelecidos. Deixa eu só mudar essa unidade aqui de milímetro para metro, com duas casas decimais. Ok. E agora eu vou copiar esse level aqui, criando levels superiores. Então eu vou clicar com o botão direito, Create Similar. Vou criar aqui a 4 metros de altura, level 3. A bolinha ficou para o outro lado, é só desativar aqui, ativar do outro lado, level 3. Outra forma mais rápida de a gente fazer isso é a gente copiar o elemento. Então vou selecionar o elemento, vou copiar ele, múltiplos, então vou selecionar aqui 4 metros
mais 4 metros, mais 4 metros, mais 4 metros. Ok, até o level 8 é suficiente. Uma estrutura simples. Então a gente tem aqui a visualização dos levels da nossa estrutura. Então vamos voltar aqui para o floor plan, level 1. E vamos criar alguns pilares. A gente vem aqui em estrutura, coluna, pilar, ou o comando CL. E a gente vai ter aqui pré-definido alguns pilares de estrutura de aço. Se eu quiser algum pilar extra, eu posso carregar uma família aqui, Load Family. Eu já baixei do site da Autodesk, aqui na biblioteca, a biblioteca brasileira, no qual a gente tem muitas estruturas que são usadas no Brasil. E eu vou clicar aqui em pilares estruturais. Então a gente tem várias opções. A gente tem pilares de madeira, que a gente pode encontrar. A gente tem concreto pré-moldado, então a gente vai ter alguns pilares aqui de concreto pré-moldado. A gente vai ter pilares simples de concreto, que é um dos que eu vou carregar agora. Então eu vou clicar aqui, concreto, coluna, quadrada. Não, retangular, vamos usar retangular. E quando eu clico Open, ele vai carregar para essa tabelinha aqui ao lado. Então agora eu tenho o pilar retangular e os pilares de aço. Então vamos trabalhar aqui com concreto. Então eu tenho esta seção de 300 por 450 milímetros. Isso pode ser alterado facilmente. A gente pode dimensionar aqui o B e o H. Eu vou deixar esta configuração aqui. Existem várias formas de se colocar uma coluna no Revit. Eu posso apenas clicar onde eu quiser aqui e ela vai ser colocada. Ou eu posso clicar Add Grids. Então, quando eu selecionar todos os grids, você pode ver que ele foi colocado em todos os grids aqui, nessa coluna. Então, vamos dar um Finish. Dar um ESC. E agora, minha coluna está colocada aqui em todos os pontos dos grids que eu quis. Nas configurações dela, fala que ela vai do level 1 até o level 8. Isso aqui eu posso alterar, eu posso colocar level 7, level 6, level 5, aqueles levels que a gente criou anteriormente de 4 metros de diferença. Realmente é um pé direito bem alto, mas é só para questão de metodologia. Esta colocação aqui, ela pode ser vista em 3D. Então, se eu clicar aqui em 3D, eu posso ver essa colocação dos meus pilares. Voltando aqui para level 1. Tem um pilar colocado aqui, eu vou apagar. E praticamente já está pronto aqui todas as nossas colunas. Vamos fazer mais uma coisa, vamos selecionar todas essas colunas. E eu quero que ela fique com uma distância de 2 metros de profundidade do level 1. Então a gente pode clicar aqui na elevação. A gente pode ver que ela desceu aqui agora 2 metros para baixo. Então eu vou criar uma parede aqui de fundação ao redor dela. Então vamos vir para o level 1. Na verdade eu vou criar mais um plano aqui. Criar similar. Ele foi atribuído aqui o nome de level 9. Mas eu vou colocar aqui fundação. Então a gente criou ele aqui, fundação. Eu vou agora para o floor plan fundação. Então aqui eu vou criar uma parede. A configuração inicial é uma basic wall, mas eu vou procurar esse aqui, foundation 300 mm de concreto. Então eu posso simplesmente clicar aqui no meio e ir criando essa parede. Ela deu uma mensagem aqui dizendo que ela não está visível nessa vista, que a gente não configurou a altura dela previamente, mas eu vou continuar fazendo a modelagem. Pronto, fechei. Vamos agora para uma visualização 3D, clicando aqui. E eu posso ver que ela foi criada aqui embaixo. Vou dar um Tab para selecionar todas.
E eu não quero que ela fique menos 3, eu quero que ela fique 0. Pronto, ela foi deslocada para cima. Com essa parede criada, eu posso ainda criar como se fosse uma espécie de radie aqui embaixo. Então, eu vou selecionar esse aqui que já está configurado. E quando eu clico na parede, olha o que é que acontece. Ele automaticamente criou aqui embaixo, ó, você pode ver. Tudo isso que eu estou modelando pode ser alterado. Eu posso variar da maneira que eu quiser. E vamos continuar colocando isso aqui em todas as paredes. Pronto, está feito. Eu posso vir aqui nesta janelinha embaixo e mudar o estilo de visualização. Por exemplo, realístico. Então eu vou ver aqui como é que ele vai estar realisticamente. Vou fazer uma alteração aqui nesses três radies, vamos dizer assim, para ele. Ok. Eu posso usar o Ray Trace, que aqui é necessário ter uma placa de vídeo bem boa, que ele vai fazer tipo uma pequena renderização do, da estrutura. Olha aí, a gente pode ver uma coisa bem mais realística, com sol, sombras e tudo mais. Eu posso escolher Shaded. Eu gosto bem de trabalhar com o Consistent Colors, que a gente visualiza os elementos de uma forma diferente. Vamos agora colocar algumas fundações aqui. Então a gente pode vir aqui na aba de fundações isoladas. Eu vou carregar alguns exemplos de fundações aqui. Descer para fundações estruturais. A gente pode trabalhar com estacas. A gente tem aqui várias estacas, inclusive é permitido criar seu próprio tipo de estaca. E eu vou usar essa sapata distribuída cônica. Mais uma vez, é bem simples. Eu vou voltar aqui para a fundação. E eu vou colocar essa sapata cônica em cada uma das colunas. Então eu vou clicar aqui, Add Columns. Vou selecionar todas as colunas. E o Revit já vai colocar essa sapata em todas as colunas que estão no projeto. A gente teve o mesmo problemazinho dizendo que elas não estão visíveis nessa vista. Mas no 3D a gente consegue visualizar elas. Então aqui, ó, todas as nossas sapatas colocadas. Então, voltando mais uma vez para o level 1. A gente já trabalhou um pouco com algumas paredes, com colunas. Vamos colocar um piso. Então, piso é também muito simples de ser colocado. Eu posso selecionar aqui por parede, por linhas, suportes, mas eu vou fazer um retângulo. Eu vou fazer esse piso aqui. No level 1. O piso a gente também pode escolher 160 milímetros de concreto com 50 milímetros de deck de metal, piso genérico. A gente pode criar aqui das diversas formas possíveis. Eu vou escolher um de 400 milímetros. Estou trabalhando com os padrões aqui para a gente fazer essa aula um pouco mais rápido, mas a gente pode editar isso aqui da maneira que quisermos. Vamos dar um OK. Aí ele pergunta aqui se eu gostaria que as paredes dessem um attached a esse piso. Então eu vou dar um OK aqui. Ele já desenhou também aqui, ó, a direção. Vocês podem ver. E vou mais uma vez no 3D e a gente pode ver aqui como é que ele tá, ó. Tá vendo, ó, foi um piso criado ali. 400 milímetros. Vamos trabalhar agora um pouco com as vigas. Então eu vou voltar para o level 1. Vou criar aqui, clicar em vigas.
A viga, assim como os pilares, ela pode ser de metal, ela pode ser de concreto. Eu vou carregar aqui uma viga de concreto na minha biblioteca, que, como eu falei, pode ser baixada pelo site da Autodesk. Concreto. Aqui uma viga retangular de concreto. Temos a viga de 400 por 800. É um pouco grande, eu vou fazer alteração apenas nessa aqui. Vou duplicar. Vou deixar essa viga de 200 por 500. Então aqui a gente pode fazer essa alteração. 200 por 500 milímetros. A colocação da viga pode ser nos grids também, como eu fiz a colocação dos pilares. Então, eu vou selecionar todos os grids. E essa viga ela vai ser colocada. Vamos clicar em Finish. Recebi a mensagem dizendo que um elemento está completamente dentro do outro. Então, isso aqui não é problema, a gente pode colocar Unjoined Elements. Ele vai fazer esse corte automático. E as vigas foram colocadas. Vamos numa visualização 3D mais uma vez. E aí a gente pode se perguntar, onde estão as nossas vigas? Elas estão aqui, ó. Eu vou selecionar elas todas. E eu posso fazer a alteração do level que ela está, do workplane. Eu posso botar aqui Edit Workplane. Digamos que eu queira level 2. Essa viga vai ficar no level 2. Então vamos dar um OK. E ela vai ser modificada. Olha aqui. Então estamos com as nossas vigas, os nossos pilares. Bem simples de ser modelado. E eu vou criar mais um piso. Voltar para o level 1. Estruturas, vou criar aqui um piso. Dessa vez eu vou querer um piso menor, então eu vou editar esse tipo, vou duplicar ele. Vou querer um piso de 12 centímetros, então para 120 milímetros. Vou editar a estrutura aqui. Eu vou criar ele no level 2. Vamos para o nosso 3D. Aqui eu tenho o meu piso e as minhas vigas. Aí você pode me perguntar, Arthur, você tem que fazer isso para todos os levels? Não. Eu posso selecionar aqui as estruturas que eu quero. Vou filtrar. Vou tirar aqui as colunas. Deixar só as vigas e o piso. E eu posso copiar ele e colar para o level 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando eu dou um OK, então olha aqui o nosso mini prédio que a gente criou agora. Um pequeno esqueleto estrutural. Eu posso alterar essa visualização, como eu falei, eu posso deixar ela realística, que isso vai depender dos elementos que a gente atribuiu. Eu posso deixar o wireframe, no qual a gente vai ver todas as linhas de desenho. Hidden line, que é uma mais leve de ser carregada. Em apenas alguns minutos nós criamos um esqueleto estrutural simples, como eu falei. E eu gostaria agora de... A gente já viu aqui como colocar um piso, uma viga, uma parede, as colunas. E vamos colocar um pouco de ferragem agora para deixar o projeto mais realístico, né? Então, eu vou clicar aqui no level 1. Eu vou criar um corte passando aqui.
a gente pode ver a nossa estrutura em corte aqui. E eu vou atribuir a ferragem, certo? Eu posso atribuir aqui no level 1 a ferragem para o piso. Vou clicar no level 2 aqui. E vamos trabalhar aqui, ó, por área. Então, quando a gente clica em área, a gente primeiramente deve selecionar qual é a área que a gente vai trabalhar. Então, eu quero trabalhar com esse floor aqui, ou seja, o piso. E para isso, eu preciso definir algumas propriedades. Primeiramente, a Major Direction, ou seja, a direção principal que essa ferragem vai ser atribuída. Vamos colocar ela aqui nessa direção. A nossa laje está 5x5, então como eu falei, a gente não está trabalhando aqui normas, nem nenhuma parte técnica. Eu só estou trabalhando com modelagem mesmo, então vamos escolher essa direção aleatória. Ao definir a direção, a gente pode ver aqui qual é o tipo de elemento que a gente vai trabalhar com ele. Então, deixa eu puxar essa barra de propriedades para cá, porque tem muita informação. E quais informações que o Revit vai nos pedir? Você pode ver aqui que ele tem a Top Major Direction, ou seja, top. Isso quer dizer que ela está no nível, na parte superior da nossa laje. E a Minor Direction é a direção que não é a principal. Então a gente tem as tops e as bottoms, que são as partes do fundo. Então, ferragem de baixo da laje e a ferragem de cima. A gente faz toda a configuração que a gente queira aqui. Por exemplo, eu escolho o tipo de ferragem que eu quero, digamos 3.8 CA60. Aqui na Minor Direction, vamos dizer que eu não queira, eu só queira aqui na parte de baixo, tem as duas direções. Então, na parte de baixo, eu vou escolher uma ferragem, digamos, de 4.6 CA60 com aquele hookzinho de 90 graus, aquela curvatura. E aqui é o espaçamento entre uma ferragem e outra. Tá 15 centímetros. Nessa de cima tá 200 centímetros. Quer dizer, 20 centímetros, desculpa. E a Minor Direction eu vou colocar 4.2 a cada 300. Ok? Então eu vou voltar essa barra de propriedades para cá. E eu vou dar um OK. Pronto. A nossa ferragem foi criada, mas a gente não está conseguindo ver ela aqui. Por que é isso? Eu vou fazer uma alteração aqui no meu View Range. A gente está vendo até o level 2, tá vendo? Então eu vou colocar aqui -1 para ela ver até um pouco abaixo. E agora sim, agora a gente pode ver toda a ferragem como ela está sendo distribuída. Vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, rebar CA 60 de 4.2, aqui a gente tem um de 3.8. Então nessa visualização fica um pouco poluído, a gente tem muita informação. Então vamos dar uma olhada naquele corte que a gente criou. Então eu vou aqui em Sections, Section 1. E aqui eu vou dar um zoom. Olha aqui a minha ferragem. Eu posso alterar aqui essa visualização, Hidden Lines. E ó, eu tenho a minha ferragem da parte de baixo, a ferragem da parte de cima, que eu posso vê-la. E aqui é aquele hookzinho, que é a curvatura que a minha ferragem está dando, né? Aí você pode dizer, Arthur, e essa distância, o cobrimento? O cobrimento a gente faz as alterações aqui, ó, em Cover. Então, ele já mostrou aqui essa parte do cobrimento. Eu posso alterar isso aqui em cima. Digamos que está 15 centímetros. Digamos que eu queira 25. Isso aqui vai depender da exposição da nossa estrutura. Então, se eu colocar 25 milímetros, ou seja, 2,5 cm, ele vai, ó, já fez a alteração, entendeu? Então a gente define aqui o tipo de ferro que a gente vai querer, a gente define o espaçamento e a gente define esse cobrimento. E a gente vai ter a estrutura totalmente feita aqui pra gente.
na visualização que a gente quiser, a gente vai conseguir ver isso aqui. Eu vou voltar para o level 1 e eu vou criar outro corte. A gente criou um corte nessa direção, eu vou criar um corte nessa direção aqui agora. Eu vou dar dois cliques aqui para a gente abrir o corte. E agora quando eu dou um zoom lá, a gente pode ver a ferragem aqui passando, ó. Tá vendo, ó? Ferragenzinha. Eu posso vir aqui embaixo, mudar o estilo de visualização para Fine, que é a melhor. E a gente vê de uma forma mais detalhada a nossa ferragem. Vou botar aqui realístico. Aqui, a nossa ferragem passando. Consistent Colors. Shaded. Então é isso. A colocação de ferragem nas nossas lajes é bem fácil. Vamos agora colocar nos nossos pilares. Vou voltar para o level 1. Vou escolher esse pilar aqui da ponta. Então, eu vou isolar o pilar. Eu vou clicar aqui nessa laje. Vou colocar Hide in View Elements. Vou deixar só o pilar aqui para a gente ficar com a visualização mais fácil, só os pilares. E vamos clicar aqui em Reinforce Rebar. Quando a gente clica nessa setinha aqui, esta janela vai abrir e fechar, que são os estilos de Reinforce que a gente tem. A gente pode carregar mais. Vou botar aqui Load Shapes. Vem aqui em Structural Rebar Shapes. E eu vou selecionar todas elas, Ctrl A, vou abrir. Ok, agora nós temos aqui vários formatos de Reinforce, números possíveis. E digamos que eu queira colocar inicialmente um Rebar Shape MT6 desse aqui. Assim que eu colocar no pilar, ele já vai aparecer. E lembrando que essa cobertura ela é pré-definida. Então eu vou apenas clicar aqui. A gente pode ver as propriedades aqui na lateral. Então vou dar um simples clique. Depois eu vou procurar um reto, digamos esse aqui, o Rebar Shape M00. E quando eu vier colocar, ele vai aparecer um formato diferente. Então eu não quero que ele fique assim na vertical. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou colocar perpendicular. E agora sim, eu posso ver a minha barra de um formato diferente. Eu posso também alterar o tamanho aqui, como a gente já fez anteriormente. Digamos que eu quero uma 19, não, uma 16 CA50. Então a gente vai ter aqui essa ferragem. Vou clicar aqui e os 4 pontos. E pronto, dependendo aí do estilo de ferragem que você vai querer, você pode usar inúmeras opções que o Revit vai lhe dar. E lembrando que tudo isso aqui pode ser visualizado de diversas formas possíveis. Olha, eu coloquei aqui em Fine, então a gente vê realmente como é que vai estar funcionando essa barra. Eu posso colocar realístico, então a gente vai visualizar isso também. Consistent Colors, Shaded. Vamos deixar em Shaded. Então, o que é que eu posso fazer mais aqui? Eu posso criar um corte aqui, na section. Vou criar um corte aqui, apenas nesse pilar. Lembrando que a gente está no level 1. Vou dar dois cliques aqui nessa parte azul e ele vai me dar um corte dessa seção. Aqui no level 1 e aqui a gente pode ver, ó. Aqui em cima é aquela laje que a gente já tinha colocado a ferragem. Eu vou deixar aqui Fine também para ter uma melhor visualização. E essas duas barrinhas são as que a gente acabou de colocar. Tá vendo? A gente pode ver que aquele estribo ele tá aqui embaixo.
E eu posso copiar isso para cima em determinadas maneiras. Eu posso usar o array aqui, mas só para demonstrar rapidamente, eu posso colocar aqui a cada, digamos, 20 centímetros. Posso copiar isso aqui inúmeras vezes, clicar em múltiplo. Então eu vou clicar aqui na parte de cima de cada um deles e a gente vai colocando os nossos estribos. Então é isso, pessoal. Acho que já deu para entender mais ou menos como é que funciona o programa. Eu posso até esconder essa coluna aqui e deixar só a ferragem. Digamos que eu queira fazer algum detalhamento aqui, eu posso colocar as dimensões dela, por exemplo, 37 centímetros. Eu posso colocar a distância de um estribo para o outro, aqui ó, 20 centímetros que a gente tinha feito. E a gente pode fazer detalhamentos de diversas formas possíveis. A gente pode visualizar de várias maneiras possíveis também. Como eu falei, a gente não vai fazer o projeto completo, até porque a gente não tem tempo para isso. Então, acho que já deu para entender como colocar a ferragem de um pilar, como colocar a ferragem de uma viga. Vai ser exatamente o mesmo processo que a gente fez com o pilar. A gente só vai abrir uma seção e construir da mesma maneira. E além disso, aqui o nosso piso que a gente criou, a laje, é o mesmo procedimento também. Eu posso alterar isso aqui depois, alterando as configurações. E agora vamos fazer uma simples análise estrutural desse projeto. Em 3D, quando eu abro aqui uma estrutura 3D, a gente vai ver o nosso projeto. Aquela parte que está mais escura ali é onde tem a nossa ferragem, por isso que ele fica daquela forma. E a gente tem esse Analytical Model aqui, que é um modelo analítico. Então, quando eu abro ele, a gente pode ver que ele não é mais objetos, são só linhas que vão representar analiticamente aí os pilares, as minhas vigas e as minhas lajes. Então, a partir desse modelo, eu posso fazer uma análise estrutural, usando o plugin do Robot Structural Analysis, que eu já instalei previamente. Você pode simplesmente clicar aqui ó, no Exchange Apps, e aqui você pode procurar o Robot Structural Analysis. Então vai aparecer aqui, ó, Structural Analysis Toolkit para o 2015 ou 2016. No caso a minha versão é 2016, é só baixar, instalar no seu computador e você vai ter essas configurações aqui da análise estrutural. Essa análise estrutural ela é bem baseada no modelo americano, mas ela pode ser alterada. Então eu vou fazer com todas as configurações padrão para acelerar um pouco aqui. Então inicialmente a gente vai colocar os carregamentos, loads. Então eu posso colocar um carregamento pontual, um carregamento em linha, um carregamento em área. Então vamos colocar um carregamento em área aqui. Vamos abrir o level 1. Então eu posso colocar um carregamento em área da metade desse pilar. Opas, deixa eu só clicar em retângulo. Então eu vou colocar da metade desse pilar até o último aqui, ó. E aqui eu posso colocar a minha unidade, tá? É menos 10 kN por metro quadrado. Então vamos deixar do jeito da forma que está aqui. Vamos dar um OK. E agora eu vou voltar lá para o meu modelo analítico. E eu vou copiar isso aqui para todos os levels. Uma forma simples de se fazer essa análise, eu não vou estudar aqui cada carga de cada viga pilar, mas só para demonstrar as capacidades do programa. Então, vou copiar para level 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos dar um OK. Então, agora a gente tem esse carregamento todos os levels. E uma coisa a ser definida
é isso aqui. Isso aqui são as... Quando a gente coloca em estruturas, em análise, a gente tem esse boundary conditions, são as condições de suporte. Então a gente tem aqui engaste, suporte de primeiro e segundo gênero e, e o suporte user, que é de usuário, aqui você vai fazer as suas alterações. Ele já está aqui engastado em todos os pilares. Eu vou deixar assim, a gente pode ver aqui, ó, tem um suportezinho de engaste em cada um dos pilares. E agora eu vou rodar uma análise estrutural. Como é que a gente roda? A gente clica aqui em Analyze in Cloud, usando a sua conta. Aqui é a minha conta, é da Autodesk 360. Você também deve ter uma, então vamos clicar em analisar. Ele vai checar todos os problemas, enviar o modelo para a nuvem, verificar o modelo e no final a gente vai configurar uma nova análise. Então é isso, agora a gente vai fazer algumas configurações e que eu posso renomear o meu modelo, digamos modelo Combin. E eu posso fazer uma análise estática ou de gravidade. Vamos deixar estática mesmo. É, normal. Simple report, que a gente vai gerar um documento simples. O nome da análise. Análise Combin. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar o peso próprio dos elementos. Sim, então cada elemento daquele que eu vou, à medida que eu vou modelando, eu posso mudar as características dele, o peso próprio. Isso aí a gente não teve tempo de falar, mas é também possível. Então eu posso aqui usar diversos tipos de carregamento. Aqui são os carregamentos do peso próprio dos elementos, aqui os carregamentos dinâmicos, de vento, neve e assim vai. A gente tem vários carregamentos diferentes. Eu vou deixar apenas o nosso carregamento simples. E eu vou colocar Start para começar essa análise. Então vamos ver aqui o que é que o programa vai nos dar. Recebi a mensagem que o modelo foi concluído. Vamos clicar para visualizar essa análise estrutural. Então, aqui o site da Autodesk 360 vai me dar o relatório desta análise estrutural. E aqui eu vou ter várias informações. Aqui é o nosso modelo, modelado, simplificado. Então, o modelo da estrutura, você pode ver que tem algumas variações aqui devido ao carregamento. Aqui são os tipos de carregamento, como eu falei. Carga estática, dinâmica, vento, neve. Então, como a gente só usou a carga estática, então provavelmente a gente vai ter muitos carregamentos aqui com o valor zero. Aqui são os elementos de suporte, no caso os pilares. Aqui a gente vai ter as forças em X, forças em Y, em Z, os momentos em X, Y e Z também. E como eu falei aqui, aqueles carregamentos de vento estão todos zero, porque a gente não colocou eles, não considerou na nossa análise. Então a gente pode ver aqui os suportes que vão ter reações extremas. A gente vê os maiores deslocamentos. A gente pode ter elementos com máxima carga, força máxima. E a gente tem alguns mapas aqui dos momentos, carga com o menor momento, e inúmeras outras características da nossa estrutura. Então isso tudo pode ser analisado, é uma boa fonte de dados. E o Revit pode fazer isso para você. Então, como eu falei, tudo vai depender do tipo de estrutura que você está modelando, das características dessa estrutura, dos carregamentos, das características de suporte. Então, é algo para ser feito por um engenheiro calculista, é claro, ou alguém que entenda bem e que use esses dados para fazer aí o design estrutural, para fazer o dimensionamento e tudo mais. Então, é isso, pessoal. A gente tem muitas outras ferramentas que o Revit nos dá,
que a gente não teve tempo de abordar aqui nessa palestra. A gente também pode fazer escadarias, rampas, a gente pode fazer o reforço através de caminhos aqui. A gente pode abrir shafts na nossa estrutura. A gente pode usar aqui sistemas elétricos, sistemas de instalações hidráulicas prediais, sistemas mecânicos de tubulação de ar-condicionado. A gente pode usar elementos de arquitetura nos nossos modelos. Então, o Revit é realmente um modelo, um programa fantástico. Essa parte de estruturas dele é uma parte também muito legal, que a gente pode fazer modelagens incríveis. Isso aqui que eu fiz em alguns minutos foi algo realmente bastante simples para as capacidades desse programa. Então a gente pode também trabalhar com topografia, a gente pode trabalhar em colaboração, como eu falei anteriormente, com outros engenheiros ou outros arquitetos. A gente pode renderizar os nossos projetos e existem infinidades de aplicações que nós podemos utilizar com o Revit Structure e com o Revit em geral. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a palestra. Eu espero que você tenha gostado, espero que isso tenha despertado algum interesse em você em aprender mais um pouco sobre o Revit Structure. A gente está lançando aí um curso da Projeto ACG. Então qualquer dúvida, entre em contato aí com o Alan Araújo e a gente vai estar bem feliz em responder tudo para vocês. Um grande abraço e foi um prazer estar com vocês no Combin.